Diagramas de Ellinger. O objetivo dos diagramas de Ellinger é determinar as faixas de temperatura em que uma dada reação pode ou não ocorrer. Para pressão e temperatura constantes e ausência de trabalhos não volumétricos, o critério de equilíbrio é a energia livre de Gibbs, que nós sabemos é igual a entalpia menos a temperatura vezes a entropia. Uma reação pode ser representada como uma combinação de duas reações. Então, se nós estivermos interessados em estudar a redução de FeO por CO, ou seja, a reação 3, gerando ferro mais CO2, nós podemos decompor isso em duas reações. A primeira seria o inverso da reação 1, ou seja, FeO dando ferro mais meio O2. Se a gente somar isso com a reação 2, os oxigênios se cortam e a gente chega à reação 3. Entretanto, a gente escreve a reação 1 ao contrário do que a gente falou agora, para que o ΔG da reação 3 seja a diferença entre os dois ΔGs acima. Seja ΔG2 menos o ΔG1 e não a soma. Por que isso? Porque graficamente é muito prático a gente ter uma diferença. Então a gente vai procurar esta diferença quando ela for igual a zero, ou seja, quando o ΔG2 for igual ao ΔG1, nós estamos no equilíbrio, e fora dessa situação, a gente pode ter ΔG3 maior que zero, aí ela não pode ocorrer, ou menor que zero, ela pode ocorrer. Verdadeiramente, as curvas que são desenhadas no diagrama de Ellinger são curvas de ΔG0 e não de ΔG. Mas a gente está interessado em ΔG. Isso é resolvido da seguinte maneira. As curvas que são traçadas para a pressão parcial de O2 suposta igual a 1 atmosfera. Então, naquele quociente de atividades, a pressão parcial do oxigênio, que é um dos termos, já é igual a 1. Os outros dois termos, em todas as curvas, tirando 3 que a gente vai tratar separadamente, são sólidos ou líquidos. Então, a gente pode se considerar como iguais a 1, ou seja, com pureza total. Então está resolvido. Neste caso, o ΔG vai ser igual ao ΔG0 e tudo bem. Agora, a gente vai trabalhar também com reações do tipo da reação 1 que a gente olhou há pouco, aliás, da reação 2, que é entre gases. Ou seja, reações que envolvem, por exemplo, CO e CO2, ou vapor de água e H2. E neste caso, não dá para a gente trabalhar com uma pressão única. A gente vai trabalhar com relações entre pressões. Relação entre pressão de CO e pressão de CO2. Aí essas curvas, elas não estão traçadas, elas vão ser supostas como retas e quem traça é o usuário. O diagrama tem o ponto inicial dessas curvas e um ábaco para a gente encontrar um ponto final. Neste ábaco, nós temos, por exemplo, diferentes pressões de CO e CO2 para o ponto final da curva. E ela tem que ser uma reta. Então a gente vai ter que fazer uma hipótese de que ela é uma reta. Vamos pegar então o exemplo da redução de FeO com CO. O que nós temos? Ela é a combinação da reação 1 com a reação 2. A reação 1, como eu já disse, está invertida. Ela é uma curva crescente. Nós vamos supor que o ΔG é igual ao ΔG0, e o ΔG0 é ΔH0 menos T ΔS0. Como o ΔS dessa reação é negativo, já que existe diminuição do volume de gases de meio para zero, então é fortemente negativo este ΔS, então esta curva tem inclinação crescente. Ela está representada como reta, mas na verdade tanto o ΔH como o ΔS variam um pouco com a temperatura, e ela é uma curva. Já a reação 2 com pares de gases vai ser suposta como uma reta, e a inclinação dessa reta depende de duas coisas. Primeiro, da inclinação do próprio ΔG02. E essa inclinação seria, na verdade, para cima, já que esta reação tem ΔS negativo também. Ela tem mais gás nos reagentes do que nos produtos. Então, ela seria como a reação 1. Entretanto, o quociente Q2 dela é menor que 1, é 0,2 sobre 0,8. Então,
o logaritmo é negativo, aquele termo é negativo. Então, mesmo que o primeiro termo cresça com a temperatura, o segundo termo garante que a inclinação final dela seja negativa. Assim, as duas curvas se cruzam. De qualquer maneira, elas poderiam se cruzar, mesmo que as duas fossem crescentes. E onde elas se cruzam, a reação 3 está em equilíbrio. Abaixo desta temperatura, o ΔG3 é maior que zero, porque ele é dado pela reação 2 menos reação 1. Então, a reação não pode acontecer abaixo do cruzamento e pode acontecer acima do cruzamento. Vamos entrar com mais detalhe para pensar por que o ΔG0 pode ser considerado como ΔG. O único gás é o oxigênio, nessas reações em que a gente está fazendo essa hipótese. Os outros participantes têm atividades unitárias. E, portanto, o ΔG vai ser ΔG0 menos RT logaritmo da pressão do O2, já que o oxigênio é reagente. Então, ele estava como denominador, ele passa a ser numerador, a gente coloca o sinal na frente, e além do mais, agora ele vai ser igual a 1, então isso aí tudo zero, fica ΔG igual a ΔG0. Agora, por que as curvas dos gases a gente vai considerar como retas? E a gente mesmo vai traçar. A gente não vai mostrar isso teoricamente, a gente vai mostrar isso numericamente para a reação CO mais O2 mais nitrogênio, ou seja, CO mais A, dando CO2 mais nitrogênio. O oxigênio foi consumido na reação. Como é que eu vou verificar? Eu vou dar uma olhada, pegando os valores de entalpia e de entropia dos gases envolvidos, nitrogênio, oxigênio, CO e CO2. Eu vou considerar alguns deles como reagentes, outros como produtos, e vou traçar a curva de entalpia dos reagentes em função da temperatura. Dá uma curva crescente. Tá? A entalpia de qualquer coisa é crescente com a temperatura. A gente soma duas ou três coisas, vai dar crescente. A dos produtos também é crescente. E não são retas. A gente vê lá pelo ajuste que a gente tem um termo, é bem pequeno para x ao quadrado, mas ele é razoável para x. Termo de 0,1. O coeficiente linear do x. Agora, a diferença produtos menos reagentes, que é o ΔH da reação, esse sim vai ser praticamente uma reta, porque os dois são curvas, mas as curvas são parecidas. Então a gente vê que visualmente é praticamente uma reta e mesmo o coeficiente do x é bem menor, é 0,02, 0,002, né? Em vez de 0,1. Então é praticamente uma reta. O mesmo vai acontecer para a entropia. Neste caso, são muito mais claramente curvas as dos reagentes e dos produtos, e a diferença, novamente, é praticamente uma reta. Assim, a gente pode considerar que esses valores são constantes, ΔH0, ΔS0 e ΔG0, portanto, vai ser uma curva, neste caso crescente, porque neste caso o ΔS é negativo. Vemos que para a reação do exemplo, o ajuste deu um R2 igual a 0,9997. Isso é uma reta. Vamos pensar então agora em reações que envolvem pares de gases. Então agora já não vai ter ΔG igual a ΔG0. Eu vou ter que considerar o quociente de atividades, que no caso são pressões parciais. Para a reação CO mais O2 dando 2CO2, o ΔG vai partir de um valor em torno de menos 500 e alguma coisa, menos 550, menos 560, e vai ser crescente ou decrescente, dependendo da relação entre CO2 e CO. Quando essa relação é igual a 1, G0 vai ser igual apenas ao primeiro termo, porque o termo do logaritmo desaparece, é a reta verde.
para H2 mais O2, aí o ΔG0 na temperatura inicial é menos 490 aproximadamente, e nós temos retas semelhantes para diferentes relações entre a pressão de vapor d'água e H2. Finalmente, a gente vai ter interesse também nas retas que correspondem à reação, entre aspas, de variação de pressão do oxigênio. Então, todas as retas que estão traçadas no diagrama são previstas para a pressão de oxigênio de uma atmosfera. Por exemplo, ferro mais O2 a uma atmosfera dando FO. Por isso que o ΔG é igual ao ΔG0. Agora, a gente quer essa reação com a pressão do oxigênio do ar, 0,21 atmosferas, então a gente considera a reação do oxigênio a uma atmosfera virando oxigênio a 0,21 atmosferas e faz a diferença entre as duas mais uma vez e obtém o resultado do ΔG para a terceira reação. Muito bem, então aí nós temos vários exemplos de reações entre metais e oxigênio dando um óxido, ou entre um óxido e oxigênio dando um outro óxido mais oxidado. São todas curvas crescentes, como nós já discutimos, com duas exceções aí, tem uma reta horizontal, C mais O2 dando CO2. Por quê? Porque tem dois gases. E C mais O2 dando CO, que também tem dois gases. Depois nós teremos tratado dessas duas situações. Então, as curvas correspondem a curvas de oxidação, todas elas. Por exemplo, ferro mais O2 dando FO, o Fe3O4 dando Fe2O3. Elas são oxidações, então o ΔH0 é negativo. Então, todas elas começam abaixo do zero na temperatura 0 Kelvin. E todas elas têm ΔS negativo, porque o reagente tem gás e o produto não tem gás. Então, elas são curvas crescentes, como nós já havíamos visto. O diagrama traz três reações envolvendo oxigênio, carbono e seus óxidos. A primeira, 2CO mais O2 dando 2CO2, tem ΔS negativo, pois o reagente tem 3 moléculas de gás e o produto tem 1 molécula de gás, e portanto é crescente. E ela começa abaixo do zero, porque ΔH é negativo. A segunda tem ΔS aproximadamente igual a zero, porque a quantidade de gás no reagente e no produto é igual. E ΔH novamente é negativo. Então ela é uma reta aproximadamente horizontal. E finalmente a reação 3 tem ΔS negativo, porque nós temos mais gases nos produtos do que nos reagentes. E novamente ΔH é negativo. São três oxidações. A figura então mostra genericamente essas três reações. No diagrama podemos encontrá-las facilmente. Vamos então pensar em três exemplos. O primeiro, a gente quer saber em que situação pode acontecer a decomposição do óxido de níquel. Pura decomposição, ou seja, a gente já supõe, elevando a temperatura, isso talvez se decomponha. O quociente de atividades vai ser dado pela pressão de O2, porque o único gás envolvido aí é oxigênio, ele está nos produtos. Então, o ΔG vai ser ΔG0 mais RT logaritmo da pressão de O2. Vamos combinar as seguintes curvas. A curva que está traçada no gráfico, níquel em equilíbrio com óxido de níquel, que vai ser a curva verde no diagrama que a gente vai mostrar, só que ela está com o sinal oposto lá.
e O2 indo de 1 atmosfera para 10 a menos 4 atmosferas. Vai ser uma curva vermelha que nós iremos traçar. O ΔG vai ser dado pela curva vermelha menos a curva verde. A curva vermelha, então, que é do equilíbrio entre O2 em diferentes pressões parciais, inicia-se no ponto O do diagrama, que é exatamente o cruzamento da temperatura 0 Kelvin com energia livre 0, e vai bater lá no 10 a menos 4 do lado direito. Então a gente traça essa reta, ela não está no diagrama, e ela vai cruzar a curva que está no diagrama verde, na temperatura em torno de 1550 graus. Então nessa temperatura a reação está em equilíbrio. Para temperaturas abaixo dela, o ΔG da reação vai ser o da vermelha, que é a reação 2, menos o da verde, que é a reação 1. Então vai ser positivo, a reação não pode acontecer aí, a decomposição. Acima daquela temperatura, o ΔG vai ser negativo e a decomposição pode acontecer. Então, para a pressão de oxigênio bem baixa, dá para fazer a decomposição do óxido de níquel acima de 1550 graus aproximadamente. Segundo exemplo, redução de hematita a magnetita por cobre. A gente quer Fe2O3 mais cobre, dando Fe3O4 mais óxido de cobre. As curvas que a gente vai combinar são duas curvas que existem no gráfico. Tá certo? Curva do cobre mais oxigênio dando CU2O. Ela está escrita exatamente dessa maneira. E a outra está escrita ao contrário. Em todas as curvas do diagrama tem oxigênio do lado esquerdo. E a outra então está escrita ao contrário, Fe2O3 dando Fe3O4 mais O2. Reparamos que se a gente somar as duas, o oxigênio desaparece, portanto a pressão não afeta. As curvas que a gente vai usar têm pressão de oxigênio igual a 1 atmosfera. Mas a combinação das duas vale para qualquer pressão, porque as curvas se deslocariam igualmente se eu mudasse a pressão. ΔG então vai ser dado pela curva vermelha menos a curva verde. A curva vermelha é a do nosso redutor, que é cobre. A curva verde é do óxido que a gente quer oxidar, Fe2O3, invertida. E esse valor vai ser negativo, a vermelha menos verde, para a temperatura acima do cruzamento, ou seja, acima de cerca de 670 graus, alguma coisa assim. Ou seja, isso a gente pode generalizar. O metal cuja reação de oxidação estiver mais acima na escala de ΔG é mais nobre do que aquele que estiver mais abaixo. O mais nobre pode oxidar o menos nobre e vice-versa. Por esse motivo, metais tipicamente utilizados como redutores são aqueles que estão lá embaixo, porque eles vão ser oxidados. É o caso de alumínio, magnésio e cálcio. Então, se a gente quer reduzir alguma coisa difícil, titânio, está logo ali, a gente quer reduzir titânio, tem que usar um desses três. O cromo também está por ali. Agora, se a gente quiser reduzir alguma coisa que não seja tão pouco nobre como titânio ou cromo, a gente pode tentar usar um reagente mais barato do que alumínio, magnésio ou cobre, ou cálcio, que pode ser carbono, pode ser CO, pode ser hidrogênio, etc. O terceiro exemplo é a redução de óxido de nióbio por CO. Numa atmosfera contendo bastante CO, ou seja, a relação da pressão de CO para a pressão de CO2 é 10 a sexta. A gente pode combinar duas curvas para isso. A curva do nióbio, novamente a gente vai colocá-la invertida, então a curva que está lá é nióbio mais oxigênio, dando óxido de nióbio.
mas a reação que a gente quer é o óxido de nióbio virando nióbio mais O2. Combinada com CO mais O2, que dá CO2, a gente tem a redução por CO. A curva verde, ou seja, do nióbio, já está traçada lá, para a pressão de uma atmosfera de oxigênio. Mas essa pressão não afeta a nossa questão, porque o oxigênio se anula nessas duas reações e, portanto, a gente não precisa considerá-lo. A curva vermelha nós vamos traçá-la. Como é que é traçada a curva vermelha, que é da relação CO-CO2, o início da curva fica em cima do ponto C, a 0 Kelvin, e o final da curva no ponto do ábaco, igual a 10 a sexta para a relação pressão de CO, pressão de CO2. Então temos uma reta levemente decrescente. Já a reta verde é crescente, a do nióbio. Elas se cruzam a um pouco acima de 800 graus, 850 graus aproximadamente. E novamente a curva vermelha está acima da curva verde, abaixo desta temperatura, e portanto o ΔG vai ser positivo e vai ser negativo acima desta temperatura. Então a redução pelo CO vai ser possível acima desta temperatura. Um quarto exemplo, esse vai de brinde, nós havíamos falado em 3, a redução do óxido de cromo por carbono. A gente já sabe que é difícil isso, mas vamos pensar nessa. Óxido de cromo por carbono, dando cromo mais CO mais CO2, certo? O Q, o quociente de atividades, vai ser a pressão do CO elevado a C, mais a pressão do CO2 elevado a D. O resto é tudo sólido com atividade igual a 1, que é o cromo, o carbono e o óxido de cromo. Bem, isso não vai ser tão simples agora. Então, a gente vai considerar 2 casos extremos. No primeiro caso, a gente vai considerar que se forme apenas CO, e no segundo que se forme apenas CO2. E aí a gente trabalha entre os 2 casos. Se for formado apenas CO, as reações que a gente vai ter que colocar são essas. O óxido de cromo formando cromo, e com um oxigênio, e o carbono mais um oxigênio, dando 2 CO. Aí o oxigênio se anula e a gente volta àquelas situações anteriores. No caso B, essa reação vai ser combinada, a reação 1 vai ser combinada agora com a reação 3, que é carbono mais O2, dando CO2, e novamente o O2 se anula. Nós temos no diagrama já traçada a curva do carbono mais O2 dando CO, que é a curva vermelha. E temos a curva do carbono mais O2 dando CO2, que é a curva azul. Ambas são para pressões de uma atmosfera. O que nós vemos? O cruzamento da curva verde com a curva vermelha, ou seja, para a formação de CO, acontece um pouco acima de 1200 graus. Então, acima desta temperatura, essa redução seria possível. Já para a formação de CO2, a temperatura seria em torno de 1700 graus e só acima desta temperatura seria possível. Para uma situação intermediária em que se formam tanto CO como CO2, ela vai ser possível acima de valores dentro dessa faixa de 1200 e pouco a 1700 graus.